O jeito como o espaço é estruturado e a forma como os materiais são organizados na escola são tão importantes para a educação infantil e para a valorização da diversidade racial quanto os conteúdos de aprendizagem. Sendo assim, os brinquedos, os objetos e a disposição dos materiais devem ser componentes ativos do processo educacional. Quando se tem em conta que a organização dos espaços e dos materiais devem se constituir num ambiente de aprendizagem para as crianças, quando se tem uma intencionalidade clara em relação às experiências que queremos propiciar para as crianças, as oportunidades de aprendizagem que queremos propiciar, o espaço, então, passa a ser um elemento curricular. Por isso, os cantos de atividade diversificada são, para as crianças, uma oportunidade de escolher, de aprofundar preferências e de estabelecer novas interações. Para o professor, os cantos trazem a possibilidade de observar as crianças em situações espontâneas, de conhecer suas preferências e de poder organizar os materiais de modo a que as crianças também possam buscar novas interações, novas aprendizagens, novas oportunidades de convivência e de aprendizagem. Quando uma criança, um bebê de 1 ano e meio, etc., vai usar o espaço, ele vai pegar a cadeira e empurrar essa cadeira para, enfim, tá interagindo com esse espaço. E essa criança, ao fazer isso, quando ela era branca, ela era considerada uma criança esperta, ou seja, ela está usando esse espaço, vivenciando esse espaço, e ela era esperta. Quando era uma criança negra da mesma idade, era uma criança que estava fazendo bagunça. Então não só como eu represento essa criança, esse espaço, entende e acolhe essa criança, mas como é que eu deixo essa criança utilizar esse espaço? Há uma questão racial colocada aí? Algumas pesquisas estão indicando que sim. Em um trabalho para a igualdade racial, o professor pode organizar os cantos de atividades diversificadas também como uma oportunidade de aprofundamento do trabalho com a questão. O que o professor pode fazer? Pode organizar cantos com livros que tratem sobre a questão. Podem ser textos literários, com boas histórias, boas ilustrações. Podem ser livros para as crianças aprofundarem o conhecimento sobre a África, sobre os povos negros. O professor pode também organizar um canto de jogo simbólico, em que as crianças possam brincar com bonecas negras. Mesmo objetos simples do cotidiano podem ser ressignificados para trabalhar com a temática racial. Por exemplo, nós propusemos um cantinho de cabeleireiro, né? Um momento em que as crianças podiam se tocar o próprio cabelo, tocar o cabelo do colega. A professora poderia também tocar no cabelo tanto crespo quanto liso, né? E aí com objetos muito simples, como pentes, elásticos, espelhos, que a gente já usa no nosso dia a dia. Já penteou o cabelo, já secou o cabelo, vê lá no espelho se ficou bonito. Ficou lindão? A melhoria da ação educativa não depende somente das brincadeiras, mas também de como os professores interagem com as crianças com as quais trabalham. A organização do tempo didático em atividades permanentes, sequências e projetos didáticos ajudam a estruturar e otimizar o dia a dia institucional. Um trabalho importante que a gente pode fazer nas instituições, creches e pré-escolas é o trabalho da herança cultural, do patrimônio cultural. Todo mundo fala que o Brasil, né, é um país miscigenado, que existe uma diversidade intensa, mas às vezes a gente não vê essa diversidade presente nas ações, nas atividades da educação infantil. Então essa é uma porta de entrada muito fértil para trabalhar a igualdade racial. Organizar o tempo é uma tarefa que precisa ser pensada na perspectiva das crianças. É preciso, então, organizar tempos para vivências dentro da sala de aula,
vivências em atividades individuais, em atividades grupais, vivências em atividades fora da sala de aula, em espaços abertos ou fora da escola. É importante organizar os tempos para brincar, em que as crianças decidem livremente o que fazer, como também organizar tempos para atividades orientadas. Os tempos de atividades orientadas, eles podem ser organizados em diferentes modalidades. As atividades com jogos, as atividades com leitura e escrita, as atividades para expressão plástica. É importante também planejar o tempo de escolha das crianças. Educar para a igualdade racial supõe equipar e enriquecer os ambientes para que se transformem em fatores estimulantes e facilitadores de aprendizagens e vivências relativas a valores como igualdade, respeito, cooperação. É interessante que as escolas utilizem também materiais versáteis e menos estruturados, que podem ser transformados pelo professor na organização dos ambientes ou pelas crianças nas interações e brincadeiras. No acervo de materiais de toda a instituição de educação infantil e das salas de aula, é importante que haja uma fartura de materiais chamados de largo alcance, porque são materiais polivalentes, materiais que se prestam a muitas funções, como os panos, os tocos de madeira, os pneus. Desde materiais comprados, como brinquedos, como materiais confeccionados pelas professoras, mas sempre ressaltando que tem que estar valorizando a diversidade, tem que estar presente ali nesse material, seja nos murais, nos livros, nas bonecas, tudo que eu vou levar para as crianças com imagem e texto tem que estar presente essa diversidade, essa valorização da diversidade. Para que o professor tenha condições de cumprir sua função de trazer elementos de diferentes culturas para a sala de aula, é necessário que haja livros que contemplem a diversidade. A gente está mudando a forma de compra de livros, né? A gente já conseguiu garantir na Secretaria que 10%, pelo menos, das compras dos livros sejam pautados na temática de educação étnico-racial, seja para acervo complementar, seja para livro que vai para a mão da criança e seja para a formação de professor. É comum em creches e pré-escolas existirem painéis e murais nos espaços internos e externos, mas é importante prestar atenção se esses espaços abordam a diversidade também, já que com crianças pequenas é bastante utilizado o recurso da imagem na aprendizagem. Pensando no espaço como algo que educa, as paredes também falam. Então, o que essas paredes podem representar para a criança pequena da educação infantil em termos de diversidade racial? Como é que ela pode olhar para aquilo que está disposto naquele espaço e se identificar e ver ali representado tanto o patrimônio cultural afro-brasileiro quanto a própria imagem dela, se ver refletida naquele espaço. Perceber semelhanças ou diferenças, como ele não verbalizou o que ele estava sentindo naquele momento, a gente só pôde observar mesmo as ações dele. Então, ele olhava no espelho, se admirava ali no espelho, voltava para o mural, olhava um menino negro que estava representado no mural, não contente, ele voltava para o espelho e ficou nesse movimento de ir e vir. A nossa avaliação é que ele estava procurando ali as semelhanças e diferenças dele, que era um bebê negro, com aquele menino negro também exposto ali na parede, Aqui tem um papai. Aí acho que reafirmou a nossa certeza de como é importante esse trabalho, e de como é importante as crianças terem imagens diversas para que elas possam se identificar com imagens que são expostas nas paredes da escola ou da creche.